Boa noite a todos, sejam bem-vindos a essa Masterclass do dia de hoje, onde nós vamos falar sobre as ferramentas básicas do software CICAT Implante. É uma novidade, é um software novo que nós temos hoje acompanhando os tomógrafos da Dentsply Sirona. E a função principal desse programa é fazer o planejamento dos implantes. Então, ele veio como uma nova ferramenta para que a gente possa fazer o planejamento dos implantes em cima dos exames tomográficos. Vou mostrar para vocês as principais ferramentas, as ferramentas básicas voltadas ao planejamento dos implantes. Esse software também é um software que permite, juntamente com as imagens do escaneamento intraoral, fazer o planejamento de uma guia. Isso nós vamos ver num próximo capítulo, numa próxima aula, que já está programada, onde nós vamos trabalhar com essas ferramentas avançadas para a confecção das guias cirúrgicas. Basicamente, fazer uma apresentação rápida de mim, para quem ainda não me conhece, eu sou a Renata, eu sou dentista e radiologista, minha formação na odontologia é toda na área da radiologia odontológica. Hoje eu trabalho dentro da Academia Dental da Dentsply Sirona, com todos os programas de treinamentos dessa área e também com esse projeto de educação continuada. Vou fazer aqui só uma alteração na minha tela, vou mudar o compartilhamento de tela para que eu possa compartilhar com vocês a tela do próprio programa para que a gente possa mostrar as ferramentas dele. Então, só um minutinho. Perfeito. Bom, o CICAT Implante é um software que é um aplicativo do Sidexis, ou seja, ele faz parte do nosso Sidexis 4. Eu não consigo localizar esse programa diretamente na minha área de trabalho, no meu menu de programas do computador. Não consigo abrir ele de forma independente. Para que eu possa acessar o programa, eu devo acessar o Sidexis, que é o software onde a gente faz a aquisição das imagens nos diversos modelos de tomógrafos que a Dentsply Sirona comercializa. Independente do utilizando o software. É o meu software de aquisição de imagens. E juntamente com a aquisição de imagens, ele também é o nosso banco de dados. Então, eu tenho acesso as imagens dos pacientes que foram feitas. Então, para que eu possa abrir o CICAT, eu inicialmente preciso abrir o Sidexis. Quando eu abro o Sidexis, eu venho para a ab início. Na ab início do programa é minha tela de boas-vindas. Para que eu encontre os pacientes cadastrados neste programa, eu devo estar na aba Paciente. Na aba Paciente, eu tenho a listagem dos pacientes cadastrados, cujos exames já fazem parte do meu banco de dados, ou simplesmente um cadastro de um exame que ainda vai ser feito. Mas todos os pacientes cadastrados estão localizados aqui. Eu vou encontrar um paciente, que vai ser o meu exemplo do dia de hoje. Duplo clique com o mouse em cima do nome do paciente, eu consigo abrir as imagens do paciente na linha do tempo. Então, eu tenho uma linha do tempo, onde estão localizadas as imagens que o paciente já realizou em ordem cronológica. Ao dar duplo clique com o mouse em cima dessa imagem, eu vou abrir esse exame ainda no Sidexis. E depois que esse exame estiver aberto, na aba Análise do Sidexis, é que nós vamos conseguir abrir o CICAT, que faz parte do nosso Sidexis. Então, agora, a imagem da tomografia está aparecendo com os cortes prontos para serem navegados na aba chamada Análise aqui do meu Sidexis.
Na análise do SIDEX, nós conseguimos navegar os cortes, visualizar as imagens, fazer alguns ajustes e edições da imagem, mas eu não tenho as ferramentas de planejamento de implantes. Então, toda vez que eu tiver o intuito de fazer o planejamento de implantes, eu vou trabalhar com o CICAT. Como é que eu abro o CICAT? O CICAT está localizado na barra lateral das ferramentas do SIDEX. Então, na barra lateral chamada Ferramentas, aqui no SIDEX, eu tenho a primeira aba que se chama Nova Análise. Dentro do Nova Análise, eu tenho o botão que irá abrir o programa CICAT. Ou seja, não é um programa onde eu vou fazer a exportação dos arquivos, importação dos DICOMs para dentro dele. Não é um programa independente que eu abro de forma autônoma. Ele abre já as imagens desse paciente que eu estou vendo no SIDEX para trabalhar com as ferramentas dele. Então, eu vou trabalhar sempre de forma conjunta com o exame que está aqui no SIDEX. Vou clicar aqui no botão para abrir o CICAT. A imagem está carregando. Os dados estão sendo processados. E agora eu consigo ver, terminando de carregar as imagens, eu consigo ver já o meu layout de trabalho dentro do CICAT implante. Percebe que o menu superior do SIDEX continua aqui. As abas de trabalho, paciente, exposição, análise, saída, continuam aqui. Por quê? Porque o CICAT faz parte do SIDEX. Não é um programa independente. E agora eu vejo logo abaixo da barra superior, que é a barra do SIDEX, a nossa barra de tarefas do próprio CICAT implante. Ao abrir as imagens no CICAT implante, a visão inicial que eu tenho é nesse layout chamado panorâmica. Nesse layout eu tenho inicialmente a visualização de uma reconstrução panorâmica do paciente, uma reconstrução 3D do caso. Na linha de baixo, um corte chamado longitudinal, onde eu vou ter uma visão vestíbulo-lingual das estruturas do paciente. Um corte chamado transversal, onde eu vou ter uma visualização mesiodistal das estruturas do paciente. E um corte chamado axial, onde a visão vai ser no sentido supero-inferior. O que é importante que eu saiba? Embora as imagens aparecem e já carregam essas janelas de forma automática, essas imagens ainda não estão ajustadas. O que é o ajuste que eu devo fazer, que é um dos primeiros passos que eu faço sempre que eu vou trabalhar com o exame tomográfico? É o ajuste da curva panorâmica. O que é esse ajuste da curva panorâmica? Eu preciso explicar, eu preciso informar para o software qual é a anatomia do rebordo do meu paciente. Porque quando nós falamos de odontologia, nós temos uma característica muito específica na visualização dos ossos de maxila e mandíbula. Maxila e mandíbula têm curvaturas. Os ossos da maxila e mandíbula têm uma curvatura. E essa curvatura não é a mesma em cada paciente. Cada paciente tem uma anatomia diferente para maxila, uma anatomia diferente para mandíbula. Isso faz com que toda vez que eu queira visualizar os cortes transversais, que são cortes que seguem a orientação do rebordo, são perpendiculares ao rebordo. Ou mesmo quero analisar esses cortes longitudinais, que vão ser vestíbulo-linguais em relação ao rebordo. Se eu não informo para o software qual é a anatomia do paciente, qual que é a curvatura do rebordo do paciente, esses cortes vão ficar completamente equivocados. E sem fazer esse ajuste, com os cortes equivocados, as minhas medidas vão ficar erradas, o meu planejamento vai ficar errado
vira uma bola de neve de erros sequenciais. Então, o primeiro passo, toda vez que eu for trabalhar com o exame tomográfico, focando na visualização das estruturas de maxila e mandíbula, eu preciso fazer o ajuste da curva panorâmica. Onde estão as ferramentas de trabalho aqui no CICAT implante? De uma forma muito parecida com o layout do Cibexis, as nossas ferramentas de trabalho se encontram no menu superior. Eu tenho 4 abas diferentes no menu superior: diagnosticar, preparar, planejar e tratar. Onde dentro de cada uma dessas abas, eu tenho as ferramentas que podem ser usadas para esse meu planejamento. Dentro da primeira das abas, já que é o primeiro passo que eu vou fazer, dentro da primeira aba, o primeiro botão é justamente esse, é o ajuste da curva panorâmica. Não só da curva panorâmica, como também da orientação, da inclinação do volume tomográfico, nos casos onde na aquisição de imagem o paciente ficou com a cabeça um pouco inclinada ou um pouco girada. Então, nós vamos fazer esses 2 ajustes nesse primeiro botão do diagnosticar. Ao clicar nesse botão, o que acontece? Abre uma janela para mim. Nessa janela, eu vejo, primeiramente, a imagem da reconstrução panorâmica que vamos ajustar. Na linha de baixo, uma visão coronal do paciente, ao lado uma visão sagital e ao lado uma visão axial, ou seja, a visão dos cortes anatômicos do paciente, baseado nos planos anatômicos, que são os planos coronal, sagital e axial. Na visão coronal, o paciente é visto de frente para trás, de trás para frente. Na visão sagital, o paciente é visto de um lado para o outro. E na visão axial, ele é visto de cima para baixo. Então, antes de fazer o ajuste da curva panorâmica, eu vou alinhar o volume, vou ver se ele está posicionado de forma correta. Quando eu venho na imagem coronal e eu aperto o botão esquerdo do mouse em cima da imagem coronal, mantenho o botão esquerdo do mouse pressionado e movimento o meu cursor, eu tenho a navegação dessa imagem. Eu vejo que a imagem coronal está movimentando, ou seja, eu estou vendo o paciente de frente para trás. Se eu perceber que a cabeça do paciente estava inclinada para um lado ou inclinada para o outro lado no momento da aquisição da imagem, eu posso corrigir isso aqui. Veja que tem uma circunferência rosa sobreposta à imagem coronal. Ao clicar em cima dessa circunferência e mover o mouse, eu posso fazer essa inclinação para compensar eventual posição equivocada. Então, vou ajustar aqui base de mandíbula com base de mandíbula. A imagem sagital, ao navegar a imagem sagital, a navegação que eu faço é de um lado para o outro. Então, se eu aperto o botão esquerdo do mouse em cima da imagem sagital e faço a movimentação, eu passo a ver o paciente de lado. De um lado para o outro. Do lado direito até o lado esquerdo. Nessa imagem sagital, a correção de inclinação que eu vou fazer é o paciente com a cabeça inclinada para baixo ou com a cabeça inclinada para cima. Então, se eventualmente, durante a aquisição da imagem, o paciente estava com a cabeça inclinada para baixo ou para cima, através desse círculo rosa que se encontra sobreposto à imagem sagital, eu consigo fazer os ajustes na inclinação da cabeça do paciente para deixá-lo na posição correta para o meu exame que vai ser realizado.
Na imagem axial, se eu navego a imagem axial, eu vejo o paciente de cima para baixo, de baixo para cima, no sentido supero inferior. A correção de posição da cabeça do paciente, que seria feita aqui na janela axial, através da circunferência rosa, é a rotação para um lado e para o outro. Repara que no coronal eu fiz a inclinação para os lados. No axial é a rotação, o paciente gira a cabeça para um lado ou para o outro. E aqui eu poderia compensar eventuais rotações também. Feito o ajuste da posição do volume tomográfico, agora eu vou fazer o ajuste da curva panorâmica. Sobreposto à imagem da reconstrução panorâmica, eu tenho um traço laranja. Esse traço laranja, se eu clico com o botão esquerdo do mouse em cima dele, sobe ou desce. E ao movimentar esse traço laranja, eu estou movimentando a posição da imagem axial. Se eu movimento esse traço para cima, eu passo a ver na imagem axial a região de maxila. Se eu movimento esse traço para baixo, eu passo a ver na imagem axial a região da mandíbula. E onde deve ficar esse traço laranja, esse traço horizontal? Na altura da crista óssea do arco que vai ser observado. A região que eu quero analisar, que eu quero estudar e que eu quero fazer o planejamento. Então, nesse exemplo que nós vamos fazer agora, o planejamento vai ser de implantes para a região da mandíbula do paciente. Eu devo deixar a linha laranja sobreposta à região de crista óssea da mandíbula. E a imagem que eu vejo aqui, na imagem axial, é justamente esta posição. Essa altura de onde está a linha laranja. Agora, o que eu devo fazer? Em cima da imagem axial, eu tenho também um conjunto de linhas alaranjadas. Esse conjunto de linhas alaranjadas é quem vai permitir que eu faça o ajuste da curva panorâmica. Como assim? Eu devo posicionar essas linhas o mais centralizadas possível dentro do rebordo alveolar. O conjunto de linhas é formado por 3 linhas. A linha central deve ficar o mais centralizada possível na região da crista óssea alveolar, acompanhando a anatomia da mandíbula, que é o arco que eu quero observar. Porque a partir dessa linha, eu tenho a referência para a confecção da curva panorâmica, consequentemente para a confecção da reconstrução panorâmica e, consequentemente, para os cortes que serão realizados. Essa linha vai ser a referência para os cortes transversais. Lembra que os cortes transversais são cortes perpendiculares ao longo eixo do rebordo, ou seja, vão ser cortes perpendiculares que formam 90 graus com essa linha laranja central. Já os cortes longitudinais são cortes paralelos ao rebordo, que navegam o paciente de vestibular para lingual. Os cortes longitudinais nada mais são do que imagens, cortes paralelos à linha de referência. Eles também se baseiam nessa linha para serem construídos. Por isso que esse passo é tão importante, porque se eu faço esse ajuste errado, vira um efeito cascata e a orientação dos cortes fica equivocada. Então, eu preciso informar para o software qual é a anatomia do paciente, como é a curvatura da mandíbula dele, para que ele possa fazer os cortes perpendiculares e paralelos a essa linha de forma correta. Então, a linha central deve ficar centralizada na região do arco que eu quero observar, no caso da mandíbula do paciente. E como é que eu faço para essa linha central ficar centralizada no rebordo?
eu arrasto ela para dentro do rebordo, e eu também combino na barra lateral do lado esquerdo tamanhos e formas dessa curva para escolher qual é a melhor curva para esse paciente. Esse é o passo mais importante do ajuste da tomografia, que deve ser feito antes de eu começar a navegar os cortes, antes de eu fazer minhas medidas e meu planejamento. Então, eu vou combinar tamanho pequeno, médio e grande, com a forma quadrada, oval ou enviesada, porque conforme eu faço essas combinações, repara que o conjunto das linhas laranjas muda. Muda de tamanho, muda de forma. E eu tenho que escolher a combinação que melhor se adapte à anatomia do meu paciente. A combinação que melhor se adaptar, que ficar mais enquadrada, mais alinhada, melhor acompanhando a anatomia do meu paciente, é a que vai ser escolhida, porque a partir daí vão ser feitos os cortes. Então, nesse caso, testei os tamanhos e testei as formas, e eu percebi que o tamanho grande, com a forma enviesada, para esse paciente é a melhor opção. E isso não é uma regra, isso vai ser ajustado caso a caso. Conseguir centralizar a linha no rebordo do paciente, perfeito, era isso que eu queria. E o que são essas outras duas linhas laranja das extremidades, essas linhas externas? A linha central, a gente entendeu que tem que ficar centralizada no rebordo. E as outras linhas? As outras linhas correspondem à espessura da panorâmica, que é o ajuste que eu faço aqui na terceira linha, na barra lateral. Vi tamanho, vi forma e eu posso escolher a espessura. Então, eu posso diminuir a espessura ou aumentar a espessura dessa panorâmica. Eu devo deixá-la num tamanho intermediário para que todas as estruturas, tanto da crista vestibular quanto da crista lingual, fiquem dentro dessa forma, dessa ferradura que foi criada. Para que eu não deixe nenhuma região fora dos meus cortes. Normalmente, nós vamos trabalhar com uma espessura de aproximadamente 30 milímetros. Dependendo da anatomia do paciente, pode ser que eu precise aumentar um pouco ou diminuir um pouco, mas normalmente esse valor de 30 milímetros é bem suficiente. Feito isso, eu clico no OK. E ao clicar no OK, eu vou aplicar essa curva para o meu paciente. Vou aplicar essa curva panorâmica e esse ajuste nesse exame que eu acabei de realizar. Agora sim, eu consigo fazer a navegação dos cortes, agora sim eu posso fazer as medidas sem que eu tenha qualquer erro, né, nesse planejamento. Então, vamos ver. Repara que quando eu finalizo o desenho da curva, e eu fiz o ajuste de forma bem específica para a anatomia desse paciente, sobreposto à imagem axial, eu vejo essas linhas amarelas, em forma de ferradura também. E que elas têm justamente aquele formato que eu apliquei, que vai ser o guia para a navegação dos meus cortes, como se fosse o trilho do trem. Então, quando eu venho, por exemplo, na imagem transversal e quero navegar os cortes transversais, eu aperto o botão esquerdo do mouse e faço a navegação, eu estou seguindo o formato da linha laranja. É o trilho do trem para os cortes transversais. Importa para um lado ou para o outro, a navegação vai ser no sentido mesiodistal, acompanhando o longo eixo do rebordo. Enquanto que se eu venho na imagem longitudinal, a minha navegação vai ser feita de vestibular para lingual.
também seguindo o trilho, também seguindo a referência que foi dada pela linha laranja lá nos meus cortes. Eu navego nas estruturas de acordo com aquela curva que eu estabeleci. Feito isso, agora a gente pode pensar em fazer as nossas medidas para fazer o planejamento de implantes. Mas antes disso, como esse exame é para mandíbula, o que eu vou fazer? Eu vou fazer o ajuste do desenho da trajetória do nervo alveolar inferior, do canal mandibular do paciente, para que eu possa ter a visualização dessa estrutura em destaque, para que a minha medida e o meu planejamento de implante fique mais preciso, principalmente porque a região que eu vou planejar os implantes desse meu paciente são regiões da mandíbula, região posterior da mandíbula. Obviamente, se eu estivesse fazendo um planejamento para maxila, eu não teria necessidade de fazer esse passo. Se o meu planejamento fosse de região anterior da mandíbula, talvez eu também pudesse pular essa etapa. Mas como os implantes que eu pretendo colocação na mandíbula, região posterior, eu vou desenhar a trajetória do nervo alveolar inferior. Como é que eu faço o desenho dessa trajetória para depois disso eu poder fazer as minhas medidas e planejar o meu implante? Na aba preparar, eu tenho um botãozinho que é justamente o desenho do nervo alveolar inferior. O desenho do nervo pode ser feito em qualquer uma das janelas dos cortes, exceto na imagem da reconstrução 3D. Eu posso fazer nos cortes e não posso fazer na reconstrução 3D. Já que pode ser qualquer um dos cortes, qual que é a minha sugestão? Eu, particularmente, gosto de fazer o desenho através da imagem longitudinal. Não que eu não possa fazer nos outros, posso, mas é que na imagem longitudinal eu tenho uma forma de visualizar toda a extensão do canal. E ao visualizar toda a extensão do canal, o seu desenho fica mais fácil. Eu não me confundo com o trabeculado ósseo. Então, o que eu faço? Quando eu estou navegando os cortes, lá na região posterior, dependendo da anatomia do meu paciente, eu tenho dúvidas de onde está o canal. Não é sempre que eu vejo o canal muito bem delimitado. Então, pode ter algumas dúvidas. Eu posso não conseguir ver muito bem o canal e ficar, não ter a certeza de sua posição. Qual é o ponto mais fácil de identificação da região do canal mandibular? Onde eu não tenho dúvida da sua existência. Nessa estrutura aqui, ó. No forame mentual. Por conta da abertura na crista vestibular que eu tenho na região do forame mentual, o forame fica mais fácil de ser observado. A gente não tem dúvida se aqui é trabeculado ósseo ou não, porque tem a abertura do forame. Então, a tua visualização fica mais fácil. O que eu faço? Localizo o forame e centralizo a cruz formada pelas linhas de referência no centro do forame. Feito isso, venho na imagem longitudinal. Vou ampliar ela um pouco. Embaixo da imagem longitudinal, eu tenho uma barra de rolagem. Quando eu rotaciono essa barra de rolagem, eu passo a ver o corte longitudinal rotacionado. Rotacionado em direção justamente ao corpo da mandíbula, onde está localizada a trajetória do canal mandibular. Porque se a gente for lembrar lá da anatomia, como é que é o canal mandibular? Independente do paciente, da anatomia do paciente, do tamanho do paciente, canal mandibular sempre vai começar no forame mandibular, que se encontra na face lingual do ramo da mandíbula. E o canal mandibular sempre finaliza na região do forame mentual, que está na face vestibular do corpo da mandíbula, mais ou menos na altura dos premolares.
Então, a trajetória do canal mandibular, o caminho que ele percorre, é uma trajetória oblíqua ao longo do corpo da mandíbula. Ele começa na lingual e termina na vestibular. Então, quando eu faço essa rotação de eixo, eu começo a ver melhor a trajetória do canal mandibular, porque eu consigo ver justamente essa rotação, essa inclinação. Associado a isso, eu posso trabalhar um pouquinho com ajustes de brilho e contraste. Vou aumentar até bastante o contraste da imagem, mas para que eu possa ver melhor a trajetória do canal. Depois eu desfaço isso. Vendo bem a trajetória do canal, fica mais fácil de fazer o seu desenho. Eu vejo bem a cortical inferior do canal, vejo bem a cortical superior do canal, fica mais fácil de fazer o desenho. Venho agora sim no botão do segundo botão do menu preparar, onde eu vou fazer a marcação da trajetória do canal mandibular. Eu clico nesse botão e agora eu venho na imagem com o botão esquerdo do mouse. Cada clique que eu der com o botão esquerdo do mouse em cima da imagem é um ponto do nervo que está sendo desenhado. Até que quando eu chegar no final da trajetória e quiser finalizar o desenho, eu posso dar duplo clique e finalizar o desenho. Então, finalizei o desenho da trajetória aqui do canal mandibular. Se eu quiser ajustar algum ponto, basta eu clicar em cima do ponto e arrastá-lo para o lugar onde eu quero que ele fique. Fiz aqui, então, a trajetória do canal mandibular. Com esse destaque todo, fica muito mais fácil de eu fazer o planejamento do implante. Então, vamos planejar aqui um implante para a região do dente 45. Então, para eu fazer esse planejamento aqui na região do dente 45, vai ficar muito mais fácil eu fazer as medidas agora que eu estou vendo onde está a trajetória do canal mandibular. Então, eu centralizo a imagem na região onde eu quero fazer a medida. Centralizo a imagem na região onde eu quero fazer a medida. E vou vir agora nas ferramentas de medida do programa para fazer as medições. As ferramentas de medida estão de volta aqui no diagnosticar. A gente pulou para o preparar para fazer o desenho do canal. Segundo botão do diagnosticar é a régua, é onde eu consigo acrescentar uma medida de uma distância entre dois pontos, ou seja, uma altura óssea, uma espessura óssea. Então, nós podemos fazer medidas em cima da imagem, uma altura e uma espessura óssea, por exemplo, que vão me ajudar a pensar no planejamento do implante. Fiz a medida, agora eu quero pensar no implante que vai ser colocado, que vai ser inserido virtualmente aqui nessa região. Depois de medidas feitas, eu posso vir para a terceira aba, que é a aba que se chama planejar. Na aba planejar, eu tenho no primeiro botão do planejar, o inserir implante. Eu vou inserir um implante virtual no meu paciente. Quando eu clico aqui nesse botãozinho, abre uma janela. Nessa janela aparece o desenho de um odontograma. Eu devo selecionar no odontograma qual é a região onde eu quero colocar o meu implante. O meu planejamento está sendo agora em cima do 45. Selecionei o dente 45. Quando eu seleciono, ele fica destacado.
no quadrado de baixo aparecem as opções dos implantes que eu posso escolher inserir. A primeira opção que eu tenho é escolher a marca do implante que vai ser inserido. Então, eu tenho aqui os fabricantes, uma lista de fabricantes que faz parte da nossa biblioteca de implantes. É uma biblioteca muito completa. Tenho diversas marcas de implante. Dentro de cada marca, eu vou ter diversos modelos de implante dessa marca. Então, a gente consegue trabalhar com vários modelos e marcas de implante. Eu vou escolher um implante da própria Dentsply Sirona. Modelo do implante que eu vou trabalhar aqui, dentro da lista dos implantes da Dentsply Sirona, eu vou escolher trabalhar com o implante da Ankylus. Escolho trabalhar com o implante Ankylus CX. Feito isso, agora eu vou escolher o comprimento e o diâmetro do meu implante. Então, nessa tabela, eu tenho todos os possíveis comprimentos que estão nas linhas da tabela para o implante da Ankylus. Eu posso trabalhar com um implante de 6,5 milímetros, 8, 9,5, até 17 milímetros de comprimento. Enquanto que nas colunas eu tenho as opções dos diâmetros desse mesmo implante, de 3,5 a 7 milímetros. Minha medida deu 9,8 mais ou menos de altura, 5,8 de diâmetro. Eu vou escolher aqui um implante de 8 milímetros de comprimento por 3,5 de diâmetro. E vou inserir este implante. Quando eu venho no inserir o implante, a ferramenta do mouse vira o meu implante. E eu vou simplesmente soltar o implante na região onde eu quero que ele fique. Só que repara que esse implante está totalmente verticalizado. Ele está seguindo a linha média do paciente. Não tem inclinação nenhuma nele. Nós vamos ter que acertar essas inclinações. Para que eu possa acertar a inclinação, tem uma janela que é muito legal para esse processo. Ao lado da imagem da reconstrução panorâmica, eu tenho uma segunda aba. Eu estou na aba panorâmica. Eu tenho uma segunda aba chamada alinhado pelo implante. Quando eu clico nessa aba alinhado pelo implante, eu vou ver as mesmas imagens das mesmas janelas que eu tinha lá no panorama. A panorâmica, a 3D, a longitudinal, a transversal e a axial. Só que aqui o centro de todas as janelas é o longo eixo do implante. Então, eu consigo trabalhar com as inclinações do meu implante de forma simultânea, inclinando o implante e vendo a imagem deste implante posicionado no meu paciente. Caso eu queira ocultar as medidas, na barra lateral esquerda eu posso ocultar as medidas para elas não atrapalharem a minha observação. E agora eu vejo o meu implante posicionado e vou trabalhar com as possíveis inclinações dele. E junto com isso, embaixo da imagem longitudinal tem uma barra de rolagem, onde eu consigo fazer uma rotação de 360 graus ao longo do longo eixo do meu implante. Justamente para visualizar se ele está na posição que eu gostaria que ele estivesse. Se ele está seguindo a inclinação dos demais. Rotacionamos 360 graus ao redor do longo eixo do implante e vemos a posição que ele está. Ao redor do implante aparece uma margem de segurança, um retângulo que é a margem de segurança do implante. Caso o implante estivesse próximo, a margem de segurança do implante estivesse
próxima do canal mandibular, olha o que acontece. Ele dá um sinal de alerta. Tanto o implante, quanto a margem de segurança, quanto o nervo mudam de cor. Eles ficam vermelhos, para indicar que, ops, teve alguma coisa errada aí. Então, quando a gente está fazendo o posicionamento do implante, a gente tem que levar em conta essa posição e essa margem de segurança. Então, temos o nosso implantezinho aqui em posição. Pronto para o seu planejamento. Caso eu queira, a gente pode mudar aqui na barra lateral as propriedades do implante e tentar um implante com comprimento maior ou com diâmetro maior ou menor. Será que daria um implante maior? Provavelmente não, a margem de segurança está bem perto do canal, mas eu poderia tentar usar um maior e ele vai me dar mensagem de erro. Poderia tentar usar um menor ainda e trabalhar, não, então, com essas opções de mudar diâmetro e mudar comprimento do implante aqui através da barra lateral. Vamos supor que esse planejamento esteja ok. Gostei do planejamento. É isso que eu queria. Eu posso agora gerar um relatório do meu planejamento. Onde está o relatório de planejamento? Está na última das abas, na aba chamada Tratar. Na última das abas, na aba Tratar, o último botão é o botão que se chama Criar o relatório de planejamento. Eu vou criar um relatório com as imagens dos cortes desse implante em posição e com todas as características descritivas desse implante também. Então, olha que interessante que é esse relatório. Vou clicar aqui para abrir o relatório. Ele está carregando. E eu vejo ele aqui. Meu relatório sempre vai ser composto por uma página inicial, que é a página geral. É uma visão geral do relatório, é uma visão geral do planejamento. Eu tenho uma visão da reconstrução panorâmica com o implante em posição, a visão axial com o implante em posição, e na linha de baixo, um corte transversal do implante em posição, e embaixo dele as características do implante que foi planejado. Caso eu tivesse planejado mais implantes, inserido virtualmente mais implantes nesse paciente, nessa folha inicial, esses outros implantes também apareceriam. Apareceria sobreposto à panorâmica e sobreposto à imagem axial as miniaturas do implante. Na linha de baixo, teria também um corte transversal para cada implante que foi planejado, e embaixo do corte as informações sobre o implante. Então, é a página geral. Tendo um ou tendo vários implantes, essa página vai existir e vai mostrar tudo o que foi planejado até aqui. Se eu desço a minha barra lateral aqui do lado do relatório, eu chego na página 2. A página 2 agora já é específica para esse implante do dente 45. Nela eu tenho a descrição do implante que eu escolhi. É um implante da Dentsply-Sirona, modelo Ankylo CX. Ele tem 3,5 milímetros de diâmetro, 8 milímetros de comprimento. O número de série dele é esse aqui. Eu vejo uma imagem lateral do implante em posição, uma imagem axial também do implante em posição e 7 cortes transversais com o implante em posição. O corte mais central é o centro do implante. 3 cortes para mesial, 3 cortes para distal. Esses cortes têm 1 milímetro de espessura e 1 milímetro de distância entre um e o outro. Esse layout é um layout padrão. É um layout que eu não posso alterar. As imagens são dispostas dessa forma, eu não tenho como acrescentar novas imagens, mudar a ordem, nem nada do tipo.
Mas nesse layout a gente vai ter a possibilidade de visualização do exame com todas as informações sobre o que foi planejado. Esse relatório, ele pode ser exportado em PDF, como aparece aqui na opção da barra lateral, ou ele pode ser impresso. Se eu exporto o PDF, no caso desse exemplo, tenho 2 páginas, o PDF vai ser composto por 2 páginas. Se eu vou fazer a impressão vai ser das 2 páginas. Se eu tivesse mais implantes que gerasse um relatório com mais páginas, salvaria mais páginas ou imprimiria mais páginas. Então, esse relatório de planejamento, ele tem todas as informações com que o meu implante foi planejado. Ele serve como um documento para o implante que foi planejado. Eu transformo esse planejamento dinâmico num encarte estático com as informações sobre o planejamento. Posso planejar no programa quantos implantes eu quiser, mais do que um implante por região, implantes nas regiões vizinhas, fiz o 45, podia fazer o 46, o 47, o outro lado. Então, nós vamos ter possibilidade de fazer um planejamento bem completo, levando, né, colocando mais implantes aqui em posição, para fazer uma reabilitação completa. Como o nosso tempo é limitado, a gente fez um exemplo apenas, um planejamento apenas, um implante apenas. Mas depois de feito o ajuste da curva panorâmica, passo 1 e essencial. No caso de mandíbula, feito o desenho do canal mandibular. Eu faço as medidas das regiões onde eu quero pôr os implantes, insiro virtualmente os implantes, acerto as posições desses implantes e gero o relatório. Seria exatamente esse mesmo fluxo de trabalho para mais implantes que eu poderia realizar. Agradeço, então, a participação de todos vocês.